Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma situação que, desde que Jesus esteve aqui conosco, encarnado, esta situação perdura. Por quê? Porque as pessoas, por amor ao Cristo, ou por muito amor às suas religiões, ou nem tanto amor assim, preferem ter um Cristo particular em detrimento de unirem-se num pensamento só. Nessa conversa de hoje, nós vamos de um texto adaptado do livro Não Há Mais Tempo, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito Claus, organizado pelo Espírito Claus. Nós vamos conversar um pouco sobre a falsidade religiosa, não é? Que, de uma certa maneira, tem nos atrasado e muito a evolução. Não só a evolução individual, mas a evolução do próprio planeta. Nós estamos muito aquém de onde nós deveríamos estar. E todos têm o direito de ter a própria religião. Isso é um direito constituído por Deus pelo livre-arbítrio. Mas acima da fé particular de cada um está o fato, para nós cristãos, que somos seguidores do Cristo. Isto, por si só, já poderia finalizar a questão, mas não é bem assim. Por que não se unem as religiões que têm apego ao Cristo? Esta é uma pergunta que se faz há centenas de milhares de anos. Por que as religiões, as vertentes religiosas que adotaram Jesus, se desuniram? O que acontece nesse sentido? Porque a maioria delas insiste, na verdade, em ter o Cristo somente para si, não é? Fazendo dele, o Cristo, um acervo particular. Este Jesus é o nosso Jesus. Ele está dentro da nossa casa religiosa, ou da nossa igreja, ou da nossa congregação, e ele nos escolheu. Então, essa certeza que leva a um erro redundante, como dissemos, de milhares de anos, tem atrapalhado cristãos, aqueles que querem caminhar em direção à evolução, aqueles que querem encaminhar em direção ao Cristo. E assim, desta maneira, líderes religiosos que não prezam pela honestidade, pela seriedade, não é? Desfiguram a verdadeira mensagem da caridade e do amor. Desfiguram em benefício próprio. E esta situação gera um grande afastamento dos irmãos entre si. Porque se eu professo uma religião cristã que tem uma vertente e seguimos determinado líder, e você também é cristão, mas segue outra versão de outro determinado líder, a sua vertente é diferente da minha, então nós somos inimigos. O seu Cristo não é igual ao meu. Esta situação confusa que agride espiritualmente os cristãos nos afasta do verdadeiro sentido de uma encarnação, daquilo que viemos fazer aqui, na verdade, não é? E desfiguram completamente, como dissemos, a mensagem da caridade e do amor. Em benefício de quem? Das vaidades levianas. Das vaidades levianas destes líderes religiosos, não é? Pelas quais ainda existe o atraso espiritual permanente. Por quê? Porque provavelmente eles estão tropeçando no mesmo assunto, no mesmo problema, no mesmo marasmo
há várias encarnações, dezenas de encarnações, talvez mais. E com isto acontece o quê? Eles se perpetuam no atraso espiritual, não é? Esses líderes. E carregam junto com eles milhões de seguidores. Líderes que agregam milhões de seguidores, pensando exatamente como este líder está pensando. E esses seguidores também têm a sua parcela de culpa por não procurarem sair desse marasmo, não refletirem sobre isto é correto ou não é correto, porque que existem várias vertentes do mesmo assunto, não é? Como os livros escritos sobre o mesmo assunto. Então, esses irmãos, como dissemos, têm culpa nesse marasmo, nesse ócio que estão acometendo a eles. E aceitam calados e submissos. São espíritos que cumprem o fato de ir até a igreja, orar, voltar para casa e na cabeça deles está tudo certo. Nós cumprimos a nossa obrigação com Deus. Nós cumprimos a nossa obrigação para com Deus, para com Jesus. Como se você estivesse fazendo um favor para Deus ou para Jesus, né? De ter ido lá na igreja, sentado, escutado lá o orador, enfim, o palestrante, e muitas vezes eles estão falando e a sua cabeça está longe. Recentemente, o próprio líder da Igreja Católica solicitou aos padres que falassem menos, porque as pessoas que estavam indo na igreja não estavam prestando atenção, então eles estavam jogando conversa fora. O que está acontecendo com os cristãos? Onde existe, na verdade, o que está falhando dentro das próprias igrejas? Porque esses irmãos que não prestam atenção, que não se coadunam com as mensagens do Cristo, eles deverão sofrer dificuldades em várias encarnações, até permitirem-se ao início da mudança, né? Esta mudança a qual todos necessitamos, e que irá conduzi-los às luzes deste entendimento na sua condição espiritual, o que é que ele realmente é espiritualmente. Religiosos, e estamos falando de maneira generalizada, precisam parar de combater os próprios companheiros de luta. Cristãos precisam parar de combater os seus próprios companheiros de luta dentro das casas religiosas, de destilar inveja, ódios passageiros, agressões, agressividades. Estão unidos pela mesma causa, mas se degladiando entre si. E com isto, aquele mal que nós devemos combater, as trevas da ignorância e as trevas, ditas trevas espirituais, vão ganhando as batalhas todos os dias, porque os próprios cristãos não estão conseguindo unir-se. E dentro dessa situação, precisam igualmente parar de torcer pela queda dos outros irmãos, um torcendo pela queda do outro, né? Da caminhada terrena, apenas para apontar as fraquezas alheias daquele que caiu. Jesus dizia que não se constroem castelos em cima de areias. Obras sociais e igrejas espetaculares em detrimento da reforma interior é o que mais hoje nós estamos observando. Quando você ajuda a construir uma igreja espetacular, não é? Erigir esta igreja deveria ser um orgulho, deve ser um orgulho quando ela é em homenagem a Deus. Mas quando ela abriga dentro dela apenas a vaidade, ela realmente não está servindo às igrejas cristãs, ao cristianismo. E este pensamento, ele serve para todos. Porque estamos reformando as igrejas, mas não estamos fazendo o principal, que é a reforma interior de cada um, o entendimento espiritual.
irmãos de fé que se encastelam em cargos permanentes, na presidência, na secretaria, ou seja lá onde for, né? São cargos permanentes que eles não abrem a mão. Levam para casa as chaves das igrejas, das casas espirituais, porque eu sou o ungido de Deus, eu sou indicado para fazer isso, esquecendo-se dos encargos. Tem os cargos e esquecem-se dos encargos, que estes cargos deveriam trazer em proveito coletivo na realidade. Colocando-se em redes sociais, como arautos da doutrina, como ungidos, como pessoas especiais, escolhidas da espiritualidade. E isto, no final das contas, na soma das reflexões, ajuda a gerar a hipocrisia e a descrença pela qual o planeta atravessa em relação às religiões. Quando pensamos nas ansiedades que não param de crescer, nas depressões em doses cavalares que se multiplicam entre jovens e adultos, e suicídios, nós devemos pensar exatamente onde existe a falha da religião. E não está no Cristo, não está nas orientações de Jesus, mas sim a maneira como isso tudo está sendo conduzido. Como está sendo degladiado dentro das casas religiosas. A palavra final de um líder não deve ser ditatorial, como tem acontecido, ao ponto de se transformar a religião em ninho do autoritarismo, em divisões que não vão servir a absolutamente nada. E vamos repetir, enquanto esta desunião se acelera, as trevas ganham as batalhas diárias. Em cima de quem? Dos próprios cristãos. Daqueles que estão defendendo, entre aspas, não é? A palavra do Cristo, mas não se entendem. Defendem, mas não se entendem. Então existe o quê? Um foco de perseguição dentro das igrejas, das casas espirituais, aos próprios irmãos engajados no trabalho do Cristo. Não vamos esquecer da responsabilidade que assumimos todos com a propagação cristã, dos ensinos doutrinários, da caridade orientada, do amparo aos excluídos espirituais, das bibliotecas que devem estar ao alcance de todos para que todos se instruam dentro das doutrinas, das casas religiosas, sejam quais forem. São alguns desses apontamentos que aceleram ou atrasam o pensamento das várias frentes de trabalho da obra genuína de Jesus. Existem várias frentes de trabalho na obra do Cristo aqui na Terra. Não somente as casas religiosas fazem este trabalho, mas é imperativo entender que cada um faça o seu trabalho com o próximo dentro da caridade e do amor. Que não exclua o amor de dentro de si, do seu coração. Que não se exclua do convívio social, tentando ajudar aquelas pessoas que necessitam de ajuda. E a ajuda a qual aqui estamos nos referindo, muitas vezes, é apenas um aperto de mão, um abraço, um sorriso, uma conversa, e não esta ajuda material, que, como dissemos também, deve existir, mas deve ser uma caridade orientada, uma caridade para aquele que realmente tem necessidade. Nós precisamos entender que muitos irmãos que sofrem as suas dificuldades plantaram nesta ou em outras encarnações essas dificuldades pelas quais agora precisam passar as suas provas também, como nós todos. Como dissemos, não se ganha a atenção dos bons irmãos espirituais com falsos comportamentos, com verniz, não é? Aquele verniz que se apresenta dentro da igreja, aquele verniz, aquela voz mansa, aquela voz tranquila, aquela voz ou aquela maneira de se comportar como se você fosse um seguidor realmente do Cristo, um apóstolo. Não,
O seguidor de Jesus, o apóstolo de Jesus, podemos considerar como apóstolo um Francisco Cândido Xavier, não é? Um irmão como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, são pessoas que doaram as suas vidas para Jesus. Francisco de Assis, doaram a sua vida, vieram para doar todos os seus ensinamentos, o seu conhecimento aos outros e não tinham esse verniz de vaidade, muito pelo contrário. Então devemos esquecer essas vaidades passageiras e trocá-las por uma reflexão, por um caminho melhor em direção ao Cristo. E quanto mais rápido refletirmos sobre desvios religiosos, mais rápido iremos acelerar a união religiosa cristã, que é o desejo de nos unirmos, não que tenhamos que unir todos os pensamentos, mas colocarmos o pensamento cristão de uma só maneira, para uma mesma direção. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar hoje sobre a falsidade religiosa. Muito obrigado a todos.